Salve, salve, tudo bem? Eu sou o Dr. José Neto, sou diretor de ensino e pesquisa do Grupo Nefroclínicas. Esse é o Nefrotalks, o podcast da Nefro Academy, braço educacional do nosso grupo. E antes de assisti-lo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative as notificações no sininho para receber quando saírem novos episódios. Agora é só curtir, vai lá! Agora vai? Agora vai! Nossa, desculpa pela confusão. Tudo bem, Tranquilo, meu amigo. doutor Flávio? Tranquilo, meu amigo Gabriel. Gente, a gente teve recentemente no Congresso Nordestino de Nefrologia, foi lá em Fortaleza, foi um evento muito bom, sensacional, riquíssimo, casa cheia, acho que 800 inscritos, participantes, se não me engano. Eu sei, certo? Isso, o auditório, de fato, lá lotou. E um dos presentes que eu tive lá em Fortaleza, nesse congresso, foi justamente conhecer pessoalmente o Gabriel. A gente não se conhecia e lá no evento a gente teve a oportunidade de se conhecer, não foi isso, Gabriel? Exatamente, foi muito bom, né? E o evento foi Norte e Nordeste, hein? Por favor, senão você vai ser cancelado nas redes sociais. Foi excepcional, participamos da mesma mesa, né? Por sinal, foi lá que a gente se conheceu. Temos um amigo em comum, né? Que é a Catinha. E acabamos com isso indo jantar depois, tal, saindo um pouco do meio acadêmico, de fato, né? Mas sem dúvida foi um evento espetacular para mim, que sou de Fortaleza, ainda mais, né? Ver meus professores lá, né? Poder participar mais ativamente, né? Da parte acadêmica lá em Fortaleza, do Norte e Nordeste, né? Sem dúvida, me deixou muito satisfeito. E, principalmente pelo sucesso que foi, né? Até fiquei pensando, pô, demorou para ter, né? O primeiro congresso Norte e Nordeste. Isso, bem lembrado. Nunca, né? Bem lembrado, Norte e Nordeste, que estava lá muito bem representados, com pessoas de todo o estado, de todos os estados, então foi muito bacana a gente lançar esse forró na querida Fortaleza, cidade natal do Gabriel. Gabriel, e eu vou começar, porque a gente sempre começa aqui perguntando, saindo um pouquinho do técnico inglês e perguntando sobre a pessoa. Quem é o Gabriel? Conta um pouquinho da tua história, das tuas raízes. Vamos lá, a gente quer te escutar um pouquinho e o nosso público também quer te conhecer. Tá, eu sou de Fortaleza, fiz faculdade em Fortaleza, fiz lá na UFC. E desde o início eu sempre quis ir para os grandes centros, né? Tentar meio que meter a cara assim nas universidades de ponta, né? Digamos assim. A UFC é excelente, excepcional, excelentes professores, né? Elizabeth Dyer é meu ídolo assim na nefrologia até hoje, né? Milhões de publicações, milhões de alunos seguindo, né? Mas queria vir aqui para São Paulo. Fiz clínica, nefro aqui na Unifesp. E acabei depois fazendo a preceptoria e seguindo depois por sorte, né, para ser um nefrologista assistente aqui como concursado. Além dessa parte toda acadêmica, né, eu também acabei inicialmente indo para essa parte de empreendedorismo dentro da Nefro, né, com o Nefro Papers. A ideia não foi minha, foi de um residente, né, do Wallace, e aí acabou que ele chamou a gente, até para dar também um pouco de respaldo, eu e o Igor na época, né, que já éramos formados, assim, né. E aí seguimos e fomos crescendo e ganhando corpo de preço, né? Que no começo era uma brincadeirinha, né? De tentar falar de assuntos legais, de artigos legais, né? Além da parte de nefrologista, né? Eu gosto muito de viajar, gosto muito de jogar tênis. Estou na ânsia de tentar virar um tenista semi-profissional. Infelizmente, a idade não deixa. Tive uma torção no tornozelo, outra no punho. Acho só por isso que eu ainda não estou lá nos grandes slams, entendeu? Arrisco da nefrologia de perder pro tênis? Olha, eu falo para todo mundo que a nefrologia é meu hobby e o tênis é tipo a minha profissão. Tô brincando, né? Claro, né? Mas tô tentando intensificar os treinos, não vai ser o objetivo. Eu fui pro US Open ano passado, assim, é uma sensação maravilhosa. Eu chegava lá e falava assim, vou assistir um jogo. Aí, meu Deus, não posso ver só um jogo, eu vou ver dois, né? Tipo, paguei 2 dias antes para ver um extra, digamos assim, né? E, tipo, cada vez mais viciado, né? Adoro. E viajar também, né? Pelo amor de Deus, se eu pudesse, viajava todo dia. Show de bola, sensacional. Gabriel, a gente escolheu um tema que é muito importante para nós nefrologistas, que é a nefropatia por IgA. Comenta um pouquinho de como você vê a importância desse tema na prática do nosso dia a dia, no consultório ou fora dele. Só para dar um exemplo, a gente tem um YouTube que nem é tão grande assim, na verdade, né? É pequeno, mesmo tendo a nefro. Mas o nosso vídeo desse ano com mais visualização é sobre tratamento de GA da Duda. Só para você ter ideia de como existe essa busca. E no nosso YouTube, pelo menos, o número de pessoas leigas, digamos assim, né, que não são nefrologistas, é quase igual
o número de nefrologistas, apesar do nosso foco ser o nefrologista, né? Então, é muito procurado a IGA como uma entidade, né, para tentar entender um pouco melhor. No dia a dia, né, você sabe também quanto eu, chega muito paciente com hematúria, que a gente vai investigar, tenta achar uma etiologia, primeiro, obviamente, também não glomerular, depois investigando uma causa glomerular, né, infelizmente já a gente não consegue diagnosticar com exame laboratorial, e às vezes, né, talvez a gente discuta um pouco mais pra frente, quando tem indicação de biópsia, a gente acaba biopsiando e realmente, muitas vezes vem GA, que é o que a gente vê na literatura, né? Que é realmente a causa mais frequente, né? Você até, a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Que no Brasil, quando a gente vai ver os estudos de biópsia, a maioria não mostra IgA como mais frequente. Os maiores não mostram, né? Mostram GESF. Mas a gente não biopsia muitas das IgAs, né? Porque a gente sabe que, além da chance de ser muito alta, a gente não trata esses pacientes que têm proteinúria baixa e função normal, né? Então, a biópsia muitas vezes não vai mudar a conduta, como ainda não tem uma biópsia isenta de risco, né? A gente acaba muitas vezes só observando na evolução do paciente para ver se em algum momento aparece indicação. Mas extremamente frequente, extremamente importante. Uma doença que vem ganhando novos ares em relação ao tratamento, né? É empolgante falar de GA hoje em dia, né? 5 anos atrás, fala assim, tem corticoide, tem ciclofosfamida, mas nem sei se eu quero fazer, não sei se faz mais mal do que bem. Hoje em dia, né, graças a Deus, né, a gente está vivendo, como já se fala muito nos congressos, na era de ouro, né, das glomerulopatias, um pouco eu diria até da nefrologia, né, DRC também, com muito Isso, estudo muita randomizado coisa boa. aparecendo, né, por sorte, nossa, né, vivendo nessa era boa, né, E poder e ofertar acaba isso que, para nossos pacientes, isso é muito exatamente, bacana. sabendo que muitas das medicações já estão disponíveis e muitas outras estão chegando já no Brasil, né? Então isso permite com que a gente se sinta realmente satisfeito e sabendo que está fazendo, claro que ainda tem muito para melhorar, né? Mas sabendo que está fazendo perto do melhor que a gente pode fazer, ou pelo menos que estamos num processo de melhora constante, né? Então, além dessa parte toda de prevalência, também tem a parte de finalmente a gente não olhar aquele paciente com IgA e falar assim, não acredito, né? Que não sei se você também tem cara de novinho, né? Mas eu cheguei a pegar um pouquinho nessa época, né? De falar assim, cara, era a última coisa que eu queria que viesse na biópsia, né? Que você fica ali, meu Deus, o que eu vou fazer, né? E aí, agora não, né? Graças a Deus. O que a gente vai oferecer para o nosso paciente, né? Gabriel, vamos começar um pouquinho sobre manifestações clínicas, e eu acho que uma apresentação muito importante é o de hematuria microscópica, né? No nosso consultório, a gente tem muito disso. E aí a gente entra num diagnóstico diferencial de hematuria microscópica. Comenta um pouquinho para a gente como é que você vê esse diagnóstico e o que a gente tem que lembrar nesse tipo de situação, hematuria micro e suas variantes. A gente, na Unifesp, existe um viés, por ser um hospital público, né? A maioria dos pacientes chegam com alteração de função, infelizmente. Mas no consultório, o normal é o paciente, eu acompanho com cardio, acompanho com a gineco, e pediu uma urina alterada, veio uma hematura, ele pediu para vir aqui para a gente investigar. Quando a gente vê um paciente com hematura, né? Aí depende um pouco do guideline que você vai ler, mas são duas grandes coisas que a gente tem que definir: se é glomerular e se tem um risco de neoplasia alto. Para definir se é glomerular, a gente usa os clássicos, né? Dismorfismo eritrocitário, cilindro hemático e presença de proteinúria. Aí a dica prática que eu dou é não confie no dismorfismo eritrocitário. Infelizmente, é um exame operador dependente. Existe uma baixa padronização entre os laboratórios em relação ao qual corte utilizar para dizer que é de fato glomerular. Então, vocês vão ver alguns lugares, inclusive artigos randomizados, colocando acima de 20, 25% de dismorfismo para dizer que é positivo. Aí você vai lá, o paciente fez biópsia, está tudo para ter glomerulopatia em atividade, tem hematura, né? Tem proteinúria e tem lá dismorfismo negativo. Então, tem estudo falando de 20, 25% de sensibilidade. É muito baixo. Muito baixo. Então, Muito baixo. olho na proteína. Proteína está mais que 500, acima de 1 principalmente, né? Mas acima de 500, com hematura, muito provavelmente é glomerular. O paciente tem uma perda de função jovem, você não vê outra causa com hematura, muito provavelmente é glomerular, né? Aí se tem edema, hipertensão, né? Aí fica mais florido, né? Muito provavelmente é glomerular. Então, a gente não pode ficar só esperando ter dismorfismo. É muito bom para a prova, é bom para cilindro também, só para a prova praticamente, né? Que é muito difícil. Tem estudos falando em 2% de glomerulopatias com cilindro hemático. Então, foca em glomerular. Não é glomerular, não parece glomerular.
ou estou na dúvida, né? Em paralelo, vamos avaliar se tem alto risco para ser neoplasia. Aí entra a idade, entra tabagismo, né? Acima de 60 anos todo mundo, homem acima de 40, mulher acima de 50. Se tem história de tabagismo, quanto mais carga tabágica, maior a chance. Se tem história de ciclofosfamida, são os fatores de história familiar. Ou se tem hematura maior do que 25 por campo. Eu já coloco como alto risco. Lembrando que alto risco não é que é 100% de chance de neoplasia, mas 5, 10% de chance de ser neoplasia, o paciente que eu não diagnostico tem um desfecho muito desfavorável. Esse paciente com alto risco, eu vou lá para cistoscopia, para tomografia, muitas vezes com contraste, né, para tentar definir a causa. Claro que lembrar que tu é a causa mais frequente junto com litíase, mas normalmente tem sintomas característicos, né? Não o paciente, tu é imaturo a esclarecer, meses de imaturo a esclarecer, assintomático, né? A pista vai estar clara, geralmente. A pista normalmente vai estar clara, né? O foco não é a discussão exatamente dessa parte de neoplasia, não, mas a ideia é essa, é avaliar qual é o risco. Se for hematura persistente, mesmo que seja 15 por campo, a gente também investiga com exame de imagem e muitas vezes com cistoscopia também. Isso, e dá para a gente também lembrar de Alport, né, um diferencial de hematuria micro, né, um histórico familiar e tudo mais, e membrana fina também, né? Cada vez mais frequente, né? Cada estudo novo que sai com genética aparece uma característica nova, ou uma manifestação histopatológica e clínica nova, né, de Alport, né? Um tema legal para discutir depois, né? Mas você estava falando das manifestações clínicas, né? Esse é o clássico, né? O paciente tem hematura, muitas vezes não tem mais nada, tem uma função normal, mas a gente sabe que a IgA não é só isso, né? Muitas vezes ela se apresenta de formas diferentes, né? Infelizmente, até 20, 30% dos pacientes em 10, 15 anos evoluem para TRC terminal, né? Para diálise. Então, é importante a gente se lembrar que a maioria dos pacientes tem essa apresentação só de hematuria, mas tem lá 40, 50% dos pacientes que não é só hematuria. E desses 20, 30%, né, evoluem com um quadro muito grave. Então, lembrar que ele pode fazer síndrome nefrótica pura, né, que é a lesão mínima com o depósito de IgA, né, depois a gente pode vir a discutir se isso é IgA ou não, né, mas por enquanto é IgA. Você pode ter uma síndrome nefrítica clássica, como tem na GNPE da criança. Você pode ter uma GNRP com crescentes, igual a vasculite, né, um padrão meio que Renox-Online. Você pode ter um paciente com hematura macro, que pode ter IRA por conta de cilindros hemáticos tubulares, ou por uma... É porque não forma coágulo normalmente, né? Mas poderia ser uma poisinal, né? Intrarenal, poisinal, né? Então são muitas as manifestações clínicas, né? E a biópsia também, né? Eu posso ter biópsia com crescentes, biópsia com podossopatia, como eu falei, biópsia só com lesão mesangial, com lesão endocapilar, né? Aí entra uma seara gigante também de manifestações histológicas. Sem dúvida. E lembrando que uma dica prática para a gente diferenciar uma hematuria que pode ser de IgA ou de GNP é o tempo que essa hematuria aparece após o episódio de infecção em vias aéreas superiores. Geralmente na IgA isso ocorre 2 a 3 dias depois desse episódio, porque não há uma situação de fundo imunológico como acontece na GNPE, para que aconteça a produção dessa situação. E na GNPE isso vai acontecer cerca de 10 dias depois, um pouquinho mais. A gente vai avaliar, claro, através de marcadores da história clínica, né, de ASO, anti-DNA B, para que nos deem essa pista numa situação mais aguda, né? Só lembrando que no adulto, o clássico, né, da associada à infecção, quando é estáfilo, diabetes, né, que é um padrão bem descrito, é IgA na biópsia. Então, a biópsia, muitas vezes, é igual. A diferença é que, muitas vezes, quando é associada à infecção, pode ter mais C3 que IgA. Para a gente chamar de IgA, tem que ser, pelo menos, codominância, né? Pelo menos a mesma quantidade de intensidade da imunofluorescência que qualquer outra imunoglobulina ou componente do complemento. Mas pode ser lá 2 coisas de IgA e 2 coisas de C3, né? Enquanto quando é IgA pura, tende a ter mais predominância da IgA, né? Mas pode ser igual. Aí a dica é o complemento, né? Se o complemento está baixo, mais provável que ou é uma IgA secundária ou é uma associada à infecção. Que aí até chama também de IgA secundária nesse caso, né? Sim, geralmente um C3, né? Que a gente tem algo mais reduzido, né? Isso, na associada à infecção, C3. Isso. E aí vamos partir um pouco para o diagnóstico. Infelizmente, a gente não tem nenhum marcador sérico ou urinário que nos dê esse diagnóstico, né, Gabriel? A gente, quando há necessidade, a gente precisa, de fato, partir para a biópsia. Então, vamos lá, responder uma pergunta, abrir essa caixa. Quando a gente vai biopsiar, já? Então, quando você vai procurar
procurar nossos guidelines, né? Você fala assim, eu quero ter um embasamento científico de quando eu vou indicar a biópsia, né? Ele fala, biópsia é indicada em qualquer momento que isso pode mudar a conduta. Mas eu falo, pô, sério, você não quer tipo, se comprometer um pouquinho mais? Tô falando do CADIG, hein? Tô falando de guideline da Rússia, não, né? E, assim, não quero criticar, né? Realmente, eu entendo o que ele quer dizer, né? Sei lá, o paciente tem 1,5 de proteinúria, 80 anos, o creatinina de 0,8, tem essa proteinúria, sei lá, 3 anos, 10 anos diagnosticado. Você vai biopsiar mesmo? Né? Será que vai Vai fazer mudar? muita diferença? Vai mudar? Vai mudar? Tipo, você vai querer muito exprimir esse caso? Então, eu entendi o que ele quis dizer, né? Se ele botar assim muito quadrado, né, valor de corte para biópsia, é você tirar a individualidade de ver para aquele paciente especificamente se de fato tem a chance de mudar o tratamento, né? Se estou ponderando realmente imunossuprimir aquele paciente, né? A gente faz a nefroproteção, às vezes nem precisa saber qual é a etiologia exata para fazer a nefroproteção, né? Então, apesar de estar mudando um pouquinho, por exemplo, para a Alport, a gente é muito mais precoce para a nefroproteção, né? Para essa minha quebrar, mas na prática a gente vai avaliar de acordo com a proteinúria, muito mais do que com o padrão histopatológico, né? Mas, quando você vai para o core currículo, ele bota lá, ou hematúria com proteinúria, ele não quer se comprometer, mas quando você vai em proteinúria, ele bota acima de 1 grama, né? Se não tiver diabetes, né? Uma causa já bem conhecida da proteinúria. Ou perda de função por uma causa a esclarecer. Então, na prática, o que a gente faz? É um paciente que tem mais de 1 grama, com proteinúria persistente. Por favor, façam proteína em 24 horas para confirmar. O P/C é um ótimo modo de avaliar a proteinúria para ou segmento, ou para aquele paciente que não tem nada, é um paciente que você quer só ficar monitorizando mesmo, né, que ainda não tem nenhum sinal de glomerulopatia, tipo um diabético, né, que a gente faz o A/C. Mas ele tem falhas em relação à precisão dele, né? E quanto maior a proteinúria, maior a chance dele ser impreciso. Então, sempre confirme com a de 24 horas. Esse corte de 1 grama, para a IgA, é o exemplo mais clássico de mudança de conduta por conta do corte. Porque para a IgA, o CADIGO mesmo coloca, acima de 0,75 a 1 grama depois de 3 meses de otimização de ECA-BRA, né, de nefroproteção com inibidor de sistema renina-angiotensina, a gente tem autorização já de considerar a imunossupressão. Claro que vai depender da taxa de filtração, né? Quando a gente falar de tratamento, ele fala um pouco mais. Mas é o exemplo clássico que eu vou considerar a biópsia, então, 1 grama. Eu, sinceramente, quando é aquele paciente que estou na dúvida se eu quero biopsiar ou não, porque é um diabetes. É diabetes, assim, é que não entra muito por causa das questões que eu acabei de falar, que tem um caso com a proteína. Mas é um diabetes que eu estou acompanhando lá, pré-diabetes, virou Você vai ficar diabetes. tranquilo. Isso. Tipo, eu sei que não é o diabetes que está causando, né? Eu vou dar mesmo corticóide para esse paciente, né? Então, o que eu ando fazendo, né? Na minha cabeça. Começa primeiro o IECA-BRA e veja se persiste acima de 1 grama. Uai, isso não é isso que vai definir se eu vou tratar ou não? Então, eu já faço o teste com o nível do sistema renina antes da biópsia. E aí, se mantém acima de 750 1 grama, mesmo otimizando o IECA-BRA, aí sim eu falo, esse paciente eu vou tratar caso eu faça a biópsia e ganhe IgA. Aí eu biopsio. Se é um paciente jovem, com baixo risco na biópsia, né, não é hipertenso, não é obeso, não tem nada que sugira que vai ser uma biópsia de alto risco, já faço, acima de 1 grama, né? Para a gente poder já ter um diagnóstico e já ficar com mais cartas na mão para falar para o paciente, olha, a gente tem essa doença pode evoluir de um jeito, de outro, mas eu sei como ela pode evoluir, eu sei quais são as possibilidades de tratamento, eu tenho scores prognósticos que eu posso contar para o paciente, falar, olha, essa doença é essa doença, o nome dela é essa, né? Ela não é hereditária, e no seu caso você tem uma chance X, né? Aí depende do paciente, tem paciente muito ansioso, né? Para ver se a gente fala ou não, mas normalmente eu falo. Sim. Você tem uma chance X de 5 anos evoluir com perda de função importante. Então, ou fique tranquilo ou não fique tranquilo, né? Faça tudo que eu estou falando para ver se essa chance diminui, né? Que essa chance é sem considerar muito o tratamento. Então, a proteinúria, né? Só voltando às perguntas, isso E essas função, né? ferramentas Claro. e essas ferramentas eu acho muito interessante quando a gente consegue dar esse prognóstico, essa avaliação para o nosso paciente, em um número factível para ele. Doutor, qual é o risco que eu tenho de evoluir para doença renal, terminar estágio 5, com necessidade de diálise ou não, ou precisar de um transplante? Quero programar minha vida. Então, eu acho que essas ferramentas nos ajudam bastante, porque muito melhor a gente ter uma ferramenta validada do que a gente dizer, eu acho, né? Claro que essa ferramenta nos traz uma precisão maior nesse contato com o paciente. Eu acho isso muito bacana, galera.
Eu acho que a minha dentista não tá ouvindo, mas, nossa, eu sofri tanto na mão dela, porque eu falava assim, quanto tempo eu vou usar esse aparelho? Ela, não sei. Não sei, pode ser 10 anos, pode ser 2 anos. Essa Tipo, foi eu boa. falei, eu sei que varia, eu sou médico, eu falo isso para os meus pacientes o tempo todo, mas Isso. eu dou uma previsão. Eu preciso ter algo palpável. Eu fico Isso. desesperado quando eu não tenho nem um caminho que eu possa seguir, entendeu? Eu acho que ela fazia de propósito comigo, só para me azucrinar. Mas é muito bom você ter uma estimativa, né? A gente sabe que o mundo dá voltas, né? Mas uma estimativa. E isso vai fazer, às vezes, eu ser mais ou menos agressivo, apesar de ainda não existir uma recomendação em relação a qual o valor do prognóstico, né? Da calculadora, né? Internacional de prognóstico da EGEAL, né? De predição de evolução, para definir se eu vou tratar ou não. Mas isso me ajuda a ser uma carta a mais, né? No meu cenário, para eu saber ou para eu decidir o que eu quero fazer, né? Como eu quero tratar, como eu quero investigar. Muito bacana. E aí, na biópsia, Gabriel, a gente sabe que o principal achado que a gente tem é a hipercelularidade mesangial, mas a gente pode também lesão esclerosante segmentar, a gente pode ter proliferação endocapilar, a fibrose intersticial, atrofia tubular. Isso tudo faz parte da análise que o patologista faz para nos dar e a gente colocar nessa calculadora, né? A biópsia, então, o diagnóstico é feito pela imunofluorescência. Basta ter IgA na mesma quantidade ou mais que qualquer outra. Ela tem que ser codominante ou dominante. A ótica em si não é o que é importante para eu dizer que é IgA. É importante para saber se é um IgA mais grave ou não. Então, a gente pode ter um IgA com a microscopiótica normal, né? E a eletrônica com a lesão de podócito. Pode ter a Achado? IgA com tudo normal, né? Tem até alguns trabalhos falando que se eu fizer uma biópsia de todas as pessoas do mundo, até 3, 5% dos pacientes das pessoas, né? Pode vir depois de IgA lá. Se esses vão virar doença, não, claro que não, porque senão a gente estava com todos os hospitais cheios de pacientes, né? Então, é engraçado, né, que está se discutindo, né, se todas as IgAs estão lá depositadas nas biópsias que a gente faz, se de fato elas são patogênicas, digamos assim, né? Super interessante. Mas a maioria, como você falou, vem realmente de proliferação mesangial. Pode vir esclerose segmentar, né? Então, pensando no MESH, né? Acho que é onde você quer chegar. Então, a gente pode ter proliferação mesangial, pode ter esclerose segmentar, pode ter lesão túbulo-intestinal, que é o mais importante para o prognóstico, né? Os sinais de cronicidade me falam muito mais informação de como vai ser a evolução para o futuro do que os sinais de atividade, né? Que teoricamente são reversíveis com o tratamento. Posso ter lesão endotelial, né? Que seria o E, na verdade, o S, que é a esclerose segmentar, e o C, né? MSTC, que é de crescentes. Então, todas essas manifestações histológicas fazem parte do espectro possível na biópsia de um paciente com IgA. A gente ainda não definiu o tratamento baseado nisso, mas também são cartas na minha mesa que eu ponho, né, quando eu vou ler o futuro das pessoas, que me ajuda a decidir como eu vou tratar, sem dúvida nenhuma. Né? A gente já sabe que quando tem proliferação do capilar, por exemplo, tem uma tendência de ter uma melhor indicação, resposta com imunossupressor. Quando tem mais para atrofia fibrosa tubulointestinal, ele é só lesão mesangial, aí parece que já não faz tanta diferença. Lembrando que não é isso que define, sim, a questão da proteinúria. E aí a gente passa também com esses dados não só da biópsia, mas também com os achados clínicos de valor da proteinúria e taxa de filtração glomerular, avaliar esse risco do paciente evoluir para doença renal, estágio 5, desfecho negativo no caso. Né? E isso é muito bacana quando você usa essa ferramenta, como a gente falou. Mais alguma coisa de diagnóstico que você queira comentar antes da gente partir para o tratamento, onde a gente tem as novidades? Sim, então nunca esquecer que o paciente com IgA, que ele pode ter uma IgA secundária. Então é Bem lembrado. importantíssimo a gente investigar em todo paciente com IgA, se ele tem lúpus, se ele tem gamopatia monoclonal, se ele tem uma doença HIV, hepática, cirrose, HIV, se ele tem uma doença intestinal, né, que muda um pouquinho das outras doença inflamatória intestinal. glomerulopatias, doença inflamatória intestinal, se ele tem doença celíaca, né? Claro que eu não vou sair fazendo biópsia de duodeno porque eu achei IgA. Mas eu vou perguntar se ele tem uma diarreia, vou perguntar se ele tem uma anemia a esclarecer, uma perda de peso, né? E vou, às vezes, encaminhar para o gastro, né? Eu não sei mais fazer uma investigação detalhada de doença celíaca. Então, mas é importante a gente lembrar que pode ser uma causa secundária. Então, nunca deixe de investigar, porque isso define o tratamento também. A gente, teoricamente, tudo que a gente fala de tratamento a partir de agora é para a primária. Tudo que é secundária em GA, em teoria, é tratar a causa. Então, aconteceu na enfermaria lá da Unifesp 3, 4 meses atrás. O paciente tinha 0,7 creatinina, foi para 4 creatininas, imaturo, proteinúria, aquele quadro todo de GNRP,
biopsiou, eu não lembro exatamente qual a porcentagem, mas era uns 40, 50% de crescentes. E a gente não imunossuprimiu porque o paciente tinha cirrose, ascite, e ficou como IgA secundária. Eu fiquei morrendo de vontade de dar um corticoide, mas para a cirrótica, infelizmente, uma catástrofe que a gente imunossuprimir. E aí você vai lá, procura um embasamento para te dar um pouquinho de respaldo, e todo mundo da literatura, né? Não, quando é secundária, cirrose, não imunossuprime, não imunossuprimir. Custo-benefício não compensa e não deve responder. Falei, então é melhor não fazer, né? Não avançar o sinal, vamos deixar quieto, né? Ó, o Neto Infelizmente. entrou aí, o Zé Neto entrou aí, te mandou um abraço, viu, Gabriel? Não sei se você viu o Abraço, abraço. Neto. Vamos estar junto no Congresso Paulista, hein? Vai ser muito bom, né? A gente vai fazer o pré-congresso mudando de assunto, né? De inteligência artificial e mídias sociais. 18 de Então, eu tô outubro, super empolgado. 18 de 20, outubro, outubro. mas o pré-congresso 18 de outubro, quarta É, tarde, Gabriel, Neto, a gente vai estar lá 2 da também, tarde. 2 da tarde, né? Bota um, eu acho que é um. É duas. Melhor chegar mais Meu, cedo. meu voo chega Além que no, até que é Atibaia, né? Atibaia, meu voo chega 9 da manhã em Guarulhos e eu vou estar lá prestigiando com vocês com certeza na quarta tarde, vamos estar juntos. Vai ser Antes, excelente. antes de outubro, Gabriel, dia 23 de setembro, você tem algum compromisso? 23 de setembro, um Vixe, sábado. Maria, vou ter que desligar a live para checar a minha agenda. Eu não sei de nada sem minha agenda. Ó, dia 23 de setembro a gente vai ter o Nefrocardio Metabólico. Rio de Janeiro, mais uma vez, vai sediar esse evento do grupo da Nefro Academy. A gente teve esse evento aqui em São Luís há 2, 3 meses atrás. Esse evento, Gabriel, é um evento que a gente reúne várias especialidades, no caso, nefrologistas, endocrinologistas, cardiologistas, e é um evento muito rico cientificamente. A gente faz um dia de discussões, não só com essas 3 especialidades, mas também com médicos de áreas correlatas da clínica médica. Então é muito bacana esse evento, super rico, um network fantástico. Dessa vez vai ser no Rio de Janeiro, dia 23 de setembro, no Sheraton Hotel Resort. Então, pessoal, para quem quiser estar na cidade maravilhosa ou quiser lá passar esse sábado com o time da Nefro Academy, vai ser sensacional. E, Gabriel, uma surpresa para ti. Você está convidado para esse evento e será um prazer ter você conosco, caso consiga ir. Convidado especial da Nefro Academy, tá bom? Convite está feito. Excelente. Vou ver, eu vou só checar minha agenda porque realmente não tá fácil. Mas acho que até onde eu lembro de setembro não tenho nada nessa época, não. Acho que não. Convidado, meu amigo. Então vamos lá, gente. Vamos conversar agora sobre tratamento. A gente já deu uma pincelada aí sobre tratamento conservador, esse tratamento de suporte, de nefroproteção desses casos, onde a gente faz a gente sempre foca no controle da pressão arterial, uso de Ecobra, e aí a gente tem um alvo, né, de pressão sistólica ali abaixo de 120 miligramas de mercúrio, para a gente conseguir ter os melhores resultados possíveis conforme a tolerabilidade do paciente com relação a esse nível pressórico. Isso é muito importante. Quero baixar a pressão a todo custo. Pô, vamos individualizar a situação, ver até o que a gente consegue de dose máxima para que a gente otimize esse tratamento, né, Gabriel? Exatamente. Lembrar de tudo que você falou, de atividade física, perda de peso. Mas você Cessação está de falando tabagismo. óbvio. Mas o óbvio faz muita diferença, né? A longo prazo, né? Quanto antes a gente começar a fazer o óbvio, mais a chance do paciente não entrar em diálise, ou a gente retardar 5, 10 anos de diálise, né? De início da diálise. Então, realmente, faz muita diferença a gente falar o óbvio, né? Isso não engaja muito, né? Que a gente agora nas redes sociais, né? Não engaja muito com o paciente, né? O paciente fica ali, tá, beleza, eu não faço, mas eu já sei disso. E aí que a gente ter esse arsenal novo, né, de medicações faz com que a gente consiga continuar focando nisso, mas agora com uma forma de fazer o paciente talvez sentir mais diferença na nossa consulta, né, sentir um impacto maior do nefrologista, né, porque acontece às vezes, né, o cara com ecocardia, não sei o quê, nem o caso da GA, né, o caso do diabético mais, né, e acaba às vezes achando que o cardio é o mais importante. Como é que pode, né? É absurdo. Não, Tô com brincando. certeza. Então, pessoal, controle de proteinúria visando uma redução, que a gente, o máximo possível que a gente conseguir reduzir proteinúria vai ser benéfico para esse paciente a médio e longo prazo. A gente sempre é objetivo ali que essa proteinúria esteja abaixo de 1 grama ou de 500 miligramas, que é o cenário ideal nesse caso, para que a gente consiga reduzir a chance desse paciente evoluir mal. E aí a gente tem, para o nosso arsenal terapêutico, nesse tratamento de suporte inicial, a gente não tem só o IECA, né? O IECA e o BRA, né, Gabriel? A gente tem outras opções hoje que a gente pode lançar a mão. Comenta o que você tem de opção adicional para esse cenário mais conservador, digamos assim. O que você usa no Então, teu dia a hoje dia? em dia, né, sempre houve essa discussão 500 a 1000, né, como quando começar, né,
a nefroproteção, né, o inibidor do sistema de angiotensina. O Cadigo coloca hoje em dia 500, então IgA acima de 500, né, lembrando que o ideal é confirmar com a proteína de 24 horas. Está indicado nefroproteção. Ele coloca, inclusive, independente de ser hipertenso ou não, que é algo que é discutível em relação à evidência, para ser bem sincero para vocês, mas é algo que a gente faz também na prática, só que faz mais devagar. Então, o paciente não é hipertenso, não vou começar com 100 mg de losartana, por favor. Eu sei que as pessoas não fazem isso, mas cuidado, tá? Porque o paciente pode ter efeitos colaterais. Então, começa devagar e vai aumentando com o objetivo de chegar na dose máxima, mas de acordo com a tolerância. Tanto faz, em teoria, fazer ou IECA ou BRA. Eu já prescrevi muito duplo bloqueio, né? IECA mais BRA, teoricamente, nunca para diabético, porque foi quando mostrou pior desfecho, né? Mais ida, mais hipercalemia. Para as glomerulopatia, sempre mostrou queda de proteinúria, mas sem grandes impactos em relação a desfechos como entrar em diálise, progressão de DRC, porque o tempo de estudo sempre era curto, não era randomizado, aquela discussão toda que a gente sempre teve, né? Antigamente. Então, até dá para usar, se o paciente não for idoso, não tiver risco de hipercalemia, não for diabético, tiver taxa de tração somente maior que 60, esse é um paciente que teria o perfil para usar. Mas hoje em dia, com o inibidor de SGLT2, eu nunca mais prescrevi duplo bloqueio, que eu já tenho outros mecanismos que eu sei que são seguros, que eu sei que funcionam como redução de proteinúria, então são eficazes e seguros, e ainda ajuda a baixar o potássio um pouco. Pô, o que mais você quer, né? De sinergismo de duas medicações para nefroproteção. A dupla Então, perfeita. duplo perfeito. O inibidor de SGLT2, ele já tem estudos randomizados, vários estudos randomizados, né? Mas pensando em não diabético, somente o DAPA-CKD e o EMPA-KIDNEY, que mostrou benefício independente da etiologia. Ah, tem estudo com todas as etiologias? Não tem, porque não tem N suficiente, mas tem para IgA. Então, já saiu a subanálise do DAPA-CKD para IgA, mostrando benefício. Então, para IgA é onde a gente tem mais evidência, tirando o diabético. Mas, em teoria, DRC, mesmo que não seja diabetes, se tem mais de 200 de albuminúria, a gente tem autorização de usar ela. E aí tá aquela coisa, né? Se for mais de 20 de taxa de filtração, né? 25 não sei, não dá para escrever, mas hoje em dia com o EPA-KID a gente usa 20. E o EPA-KID cortou em 90, né? Então até com 90 a gente pode começar. Mas eu falo sempre pro pessoal, né? Falando um pouco da prática. O paciente tem 70 anos, está com 80 de taxa de filtração. Tem Você vai sobra. começar mesmo, dá para glifosina ou impaglifosina agora, pensando em proteção para quando ele tiver 110, 120? E até tem alguns estudos falando que talvez tenha um benefício para a ira também, mas aí eu não vou entrar nessa polêmica. Mas, assim, para a progressão de DRC, realmente o paciente que eu estou mais preocupado com progressão, convenhamos, né? Se ele não progrediu até agora, né? É difícil, ele vai progredir a partir de agora. Mas, teoricamente, isso poderia indicar. Então, a partir de 200 de albuminúria teria indicação, independente da etiologia. Aí o que eles cortaram, né, no DAPA-CKD não podia ter nada de imunossupressão, não podia ter DRPAD, né, não podia ser transplantado. Mas no EMPA-KIDNEY, eles permitiram até 10 de prednisona, né? A ideia é aquele paciente que a gente foi lá do SAMA, pensando em lúpus, por exemplo, ou mesmo pensando em GA, né? Fiz lá o corticoide de ataque, aqueles 2, 3 meses. E aí agora eu estou na fase já de baixar a imunossupressão, estou numa fase de desmame, já posso ir começando a nefroproteção complementar, digamos assim, né? Essa foi a ideia deles. Mas não pode estar com microfonato, com acidoprina, com fosfamida, né? Com nenhum outro imunossupressor. E também não, ainda, pelo menos, não pode DRPAD, nem transplantado mesmo no EPA-KID. Então, acima de 200. E tem algumas subanálises do EPA-KID, né? Tem uma subanálise do EPA-KID até com proteinúrias de zero, sugerindo benefício em progressão no slope da taxa de filtração. Mas aí eu acho já um pouco de espremer demais a laranja por enquanto. Eu gostaria de ter outros estudos com nada de proteinúria para dizer que seria indicado, só tá? Para ser bem sincero. Para IgA, o pessoal costuma, porque o estudo da IgA era 800, 900, se eu não me engano, de proteinúria de 24 horas, em média. O pessoal costuma colocar ainda os 500, mas teoricamente com 200 para qualquer etiologia, independência diabético, você tem autorização de usar já, tá? Aí, de novo, eu vou ponderar para aquele paciente que está progredindo, tem 40 anos, já tem 50 de taxa de filtração. Esse eu quero fazer de tudo para poder ele parar de progredir, né? Tem coisa pior. Tem melhor marcador de progressão do que o paciente já ter progredido? Esse é o né? progressor rápido, sem dúvida alguma. Pois é. Então, esse é o que eu vou fugir até um pouco do guideline e começar. Agora, aquele que está com 70, 60, que já tinha etiologia antes, a proteinúria persiste sem subir, esse talvez eu vá ser mais conservador. Né? E
assim, não quero entrar também em muita, não é polêmica, né? Mas coisas que ainda não temos tão disponível, né? Mas vai aparecer daqui a pouco para a gente prescrição dos inibidores de endotelina, né? Eu tenho um artigo que saiu tem 3, 4 meses, o Protect, alguma coisa assim, com esparzaentana, que é um bloqueador duplo, né? Uma droga só que bloqueia endotelina, Endotelina, receptor de endotelina e BRA. Então ele comparou uma droga, né? Esparzaentana com irbesartana, se eu não me engano, né? Mas com algum BRA. Então, ele mostrou redução de proteinúria em até 40 e poucos por cento, comparado com 10, 15%, né? Pensando em mais uma nefroproteção, né? Teoricamente, o inibidor de endotelina teria também esse efeito de redução de sobrecarga de glomero, né? Que seria o que a gente gostaria de chamar de nefroproteção. Então, com certeza, vai aparecer ainda mais novidades nos próximos... Eu fico falando, o fone fica mexendo, mas que vai aparecer para a gente, graças a Deus, né, nos próximos meses, né? Já tem no Brasil, mas só para pesquisa, tá? Eu nunca vi comercializando, acho não, assim, 90% de certeza que não tem ainda liberação da Anvisa, nada assim para comercializar, não. show de bola, Gabriel. Me conta uma coisa, fora essa dupla aí, o Batman e Robin, que é a ISGLT2, com um bloqueador de Brau, você usa mais alguma coisa no consultório? Acho que tem espaço ainda para ômega 3, alguns, tem um estudo aí, alguma coisa que nos traga evidência científica para que a gente use ainda hoje? Tem estudo antigo, se eu não me engano, com óleo de peixe, que mostrou benefício, Isso. é tipo década de 90 ou 2000. Faz muito tempo que eu não leio esse estudo. Mas a recomendação atual é não usar. Não Isso. existe Desde que nenhuma tenha evidência científica. população. Assim, eu não lembro Isso, se era porque isso, a hein? qualidade do estudo era ruim ou se eles reviram e viram que tinha alguma coisa errada. O fato é que desconsiderou-se esse estudo, ou se não era randomizado, né? Mas se desconsidera esse estudo e eles não indicam em nenhuma população, né? Que a gente pode falar mais para frente. Tem algumas populações específicas que têm alguns tratamentos liberados, mas que o estudo só tinha, por exemplo, asiáticos ou chineses, e por isso não se indica para caucasiano, né? Antes de falar de multipressor, né? Já para entrar no que eu estou falando, por exemplo, a cloroquina. A hidroxicloroquina tem estudo mostrando redução de 50% versus zero em 6 meses da proteinúria, mas era só em chinês. Eu já usei e Sim. zerou a proteinúria. Eu fiquei abismado, assim, foi aparecendo assim, mas a sua experiência de 2 pacientes, né? Mas a hematúria sumiu. Eu falei assim, eu não acredito. Mas assim, dos 2 pacientes que eu usei, um a hematúria sumiu, o outro a proteinúria caiu. E eu depois tirei porque o estudo usou 6 meses e não se sabe quanto tempo usar, né? Como o lúpus, que você fala, começa e usa para sempre, né? A gente tem muita segurança de usar em paciente jovem, principalmente, né, que não tem risco de arritmia, nada assim, que a gente vê bastante no Covid, por causa do lúpus, né, que a gente vê muito estudo de segurança e com bom resultado para o lúpus, né? Mas nesse caso, como não existe uma recomendação muito forte, eu tirei. Aí até aumentou um pouquinho a proteinúria, mas ficava ali 500, eu acabei deixando 100 depois. Aí apareceu o inibidor de SLT2, né, que é mais recente. Aí agora eu já me sinto mais tranquilo de não ficar usando, mas já usei cloroquina. Não deixaria de usar se eu tiver um paciente que eu vejo, nossa, não quero Não esteja imunossuprimir, respondendo. tá lá com a proteinúria de 1 grama, tá progredindo, já fiz a otimização da minha proteção, não adiantou. Sem dúvida nenhuma, eu colocaria. Concordo que é uma possibilidade. Então vamos partir para o nosso próximo step, que é um tratamento mais agressivo. E a gente começa aí com a questão dos corticoides, né? E a gente teve aí um avanço, uma linha do tempo na questão do uso dos corticoides, onde a gente passou a usar uma dose cada vez menor, não é isso, Gabriel? O Stop ADA, o próprio outro estudo que eu estou tentando lembrar agora, Teste. acabei. Isso, o teste, né? Nos trouxeram essa linha de pensamento para que a gente usasse uma menor dose do corticoide. Faz uma linha do tempo para a gente, como é que foi isso e como é que você vê os corticoides hoje em dia? A gente está vendo isso em todas as glomerulopatias, né? Graças a Deus, né? A gente está saindo daquela história de 1 grama para todo mundo 3 dias, mais 1 miligrama por quilo, não sei quantas semanas, né? E tirar, sei lá, quantos meses para vasculite, para lúpus, para membranopia, para tudo, né? Então, a gente está partindo para tratamentos alternativos porque o corticoide funciona, né? Inegável que ele funciona, mas isso é a custas de efeitos colaterais. A ideia é que a gente tenha uma melhor eficácia com menos efeito colateral, com mais segurança, com menos risco de morte. O teste foi interrompido
Por por segurança. efeito colateral, inclusive com mortes dos pacientes. A média de idade era 40 anos, 30 e pouco, era muito jovem. E uma dose de Então, realmente 0,6 e uma assusta. dose de 0,6 e 0,8 no teste, né? A Isso. dose. Então, tem O pre- estudos assim, da década de 90 com corticoide na IgA, tem o POSI, né, que usava, e, se não me engano, foi o POSI que usou o corticoide com depois ciclofosfamida, mas não vou entrar nessa seara porque são coisas que a gente não prescreve mais desse jeito, né, do jeito que se usava antigamente. Mas teve o Stop GA que foi em 2015, se não me engano, que foi publicado, eles faziam 1 grama por dia de corticoide no mês 135, parecido com o que se faz com membranose, e depois deixava meio miligrama por quilo, fazia 6 meses de corticoide, e depois complementava de acordo com a taxa de filtração, com ciclofosfamida, IASA, eu acho que era só corticoide, né? Se tinha perda de função era ciclo, depois ASA, ou só corticoide. Se era mais 60 taxa de filtração. E aí o teste apareceu, se não me engano, em 2018, 19, a primeira versão, só que ela foi interrompida por conta da questão dos efeitos colaterais, usava 0,6 a 0,8 de metilpred, que dá mais ou menos 0,8 a 1 miligrama por quilo de pred. Só que nesse caso usaram só 2 a 3 meses de dose alta para desmame 6 a 9 meses. Então já menos dose do que se utilizou, já que não fez esses pulsos, né? Apesar da dose de manutenção ter sido parecida com a do Stop GA, para ser mais honesto. E aí eles aproveitaram essa parte do estudo dos testes para permanecer, apesar desse efeito colateral, né, que eles pensaram, eu não vou parar o estudo, vou fazer um braço com um estudo com dose reduzida do corticoide, né, no caso do teste. E aí eles fizeram esse teste de dose reduzida, que agora era com 0,4 de metilpred, que dá 0,5 de prednisona, também 8 a 12 semanas. E aí depois... E usaram o Bactrim também. E usaram o Bactrim também, né? Isso. E com a diferença que eles viram que uma das mortes, ou duas das mortes que aconteceram lá no teste com dose alta, era por pneumocistose. Então, apesar de a gente na NEF não ter esse hábito de usar Bactrim só para corticoide, eles colocaram, porque eles viram o que aconteceu com os pacientes dele. E se você for atrás, tem um guideline britânico de pneumocistose que manda dar para pacientes que usam mais de 20, se não me engano, acima de 4 semanas de PRED, mesmo sem nada de outro imunossupressor. Pensando no custo-benefício, que a gente faz muito no transplante, né? Que o transplante são 3 drogas, né? Mais timo, né? Dependendo do esquema que estiverem usando. O fato é que pode ser que a gente precise no futuro usar mais Bactrim junto. E o teste mostrou o que já tinha mostrado nos outros, né? Eu não sabia que funcionava. O corticoide diminuiu de fato, né? O Stop GA não teve resultado positivo em relação ao desfecho primário, porque provavelmente o grupo controle tinha uma doença não tão grave, não teve uma progressão da doença renal num ritmo rápido, o grupo controle. É difícil você ter uma intervenção que faça diferença com um grupo controle que não é tão grave. E aí o grupo do teste parecia mais grave, tinha uma perda maior, e aí eles mostraram uma resposta, uma remissão melhor em comparação com o grupo controle, que não usou imunossupressor, já com tudo com inibidor do sistema renina otimizado, claro, mas eles tinham tido os efeitos colaterais. E aí o teste reduzido mostrou que continuava tendo boa resposta, só que sem os efeitos colaterais. Aí junto com o Bactrim, aí não dá para dizer se foi a dose reduzida ou o Bactrim ou os dois, né? Provavelmente os dois. Então agora a gente usa com menos medo, né? O Cadigo em 2021 ainda coloca para a gente colocar o corticoide acima de 60, de 50 de taxa de filtração, com a proteinura acima de 0,75, 1 grama. Depois de otimização, ele bota só inibidor do sistema renina, ele não bota inibidor de SGLT2, já porque o Cadigo foi publicado em 2021. E lembrando, então, no ano que que, saiu. e lembrando tanto que tanto o Stop ADA quanto o teste tiveram uma fase de run-in 3 meses com terapia de nefroproteção antes, e aqueles pacientes acima de 1 grama seguiam o fluxo para fazer o teste de corticoide. Aqueles abaixo de 1 grama nem entravam. Era para inclusão do estudo. Isso. Então, no caso do Cadigo, ele não coloca em GLT2 porque o estudo foi depois. O Cadigo foi feito depois que já tinha saído o Dapsicedina, ou estava sendo formulado, né, o Cadigo. Mas, de qualquer forma, ele bota inibidor do sistema renina, 0,75 a 1, acima de 50, sempre ponderar, começar corticoide, né, indica o corticoide. Entre 30 e 50, ele fala ponderar risco-benefício, por conta disso que a gente acabou de discutir. Então, se o paciente é diabético, se o paciente é obeso, se o paciente é idoso, se tem um risco de infecção alto, avaliar se de fato você quer dar o corticoide. Essa é a recomendação do Cadigo. Menor do que 30, a resposta dele é não imunossuprima. Aí tem lá
os asteriscos, né, de exceção, né? Se for GNRP, aí você imunossuprime igual vasculite, né? Acima de 50% crescente, Ciclo comportamento de corticóide. GNRP, fazer ou rituxicórticoide ou ciclocorticóide, dependendo da gravidade e tal. E síndrome nefrótica, que é tratar igual lesão mínima. São as exceções. No caso, vai ser uma podocytopatia semelhante à doença de lesões mínimas, né? Nesse caso, a gente trata como lesão. Teoricamente, trata igual lesão mínima. Então, a gente, graças a Deus, está partindo para uma dose menor de corticoide, mas também aparecendo mais nefroproteção, né? Então, no futuro, o que se discute muito é que a gente vai precisar, talvez, um estudo que bota 2 ou 3 dessas drogas que a gente discutiu de nefroproteção antes de fazer a imunossupressão, né? Que é indubitável, que a imunossupressão vem junto com mais risco, né? Então, eu vou querer dar provavelmente só para aquele realmente mais grave, que não está respondendo, ao meu tratamento mais seguro, né? Mas sim, já estamos partindo para um caminho melhor, sem dúvida nenhuma. Não, justamente. E aí hoje a gente também começa a ter a opção de corticoide inalatório, que no caso é a budesonida, pensando aí na fisiopatologia com relação à questão de linfócitos B, placa de Paia, onde essa IgA deficiente é produzida, né, Gabriel? Só cuidado para não confundir o pessoal. Você trocou, budesonida oral. É que a Isso, budesonida oral. a Oral, gente usa. lá no Eu só conheci, né, a budesonida lá no nasal, ilho né? distal, Minha, isso. minha, minha velha amiga, né? Falei uma coisa e pensei outra. Eu sei. A ideia, na verdade, é que ela não tem absorção Absorção intraoral, pequena, né? cerca de 10%, 20% de absorção. Não é nada realmente, é É. pequena, mas a ideia é que não tem um efeito sistêmico e tem um efeito só local. E aí já a gente sempre fala, né, que é muito relacionado com mucosa, é a imunoglobulina que é mais presente em mucosa, então faz sentido. E como você começou, né, a live falando, é frequente que a gente veja uma história de uma infecção respiratória, uma infecção gastrointestinal como um gatilho para imatura, macro, micro, né? Então faz todo sentido. E de fato, né, saiu o NefGart, né, ano passado, mostrando que 16 miligramas de budesonida teve, acho que é de 40, 50% da proteinúria e, que é melhor, também com melhor desfecho em relação à taxa de filtração, que é o que a gente quer, né? O que se discute muito desses estudos todos, né, é que GA, ao contrário de lúpus, esses pacientes mais graves não parece muito uma doença de surto e remissão, né? Apesar de a gente falar assim, tem infecção e vai lá e tem uma crise, é muito frequente que eles tenham uma característica de ser uma doença em progressão, uma doença que é É um contínuo, né? eu ia falar um shot que continua, mas é isso, é um contínuo. Então, será que eu não teria que deixar alguma manutenção, né? Uma dose reduzida de corticóide, que provavelmente não vai ser a resposta, mas a escolha que a gente faz de asa, microfenolato, né? Faz para as outras doenças. Essa é a grande discussão que vem tendo hoje em dia para GA, né? Assim como para lúpus também, né? Não é o caso, mas tem gente falando que 3 anos é pouco, tem gente achando 5, com boa resposta, ou só depois de biópsia, né? E é uma outra discussão. O fato é que muitas novidades estão aparecendo em relação a isso também, né? É a budesonida que complica pra gente hoje, no momento, a questão do acesso, né? Até estava vendo, né, antes de falar na live, achei que fosse uma das perguntas. Eu fui checar agora nas farmácias mais populares aí, aqui em São Paulo. O de 9 miligramas no estudo era 16, sai 30 comprimidos por volta de R$ 800. Então ainda é muito caro. Mas pode ser que no futuro a gente usando mais. Se eu não me engano, tem alguma indicação para inflamatório intestinal, por isso que já tem disponível, né? Porque o estudo é do ano passado, né? Então não é por causa da IgA que tem disponível na farmácia aqui no Brasil. Eu acho que é para doença inflamatória intestinal, mas não vou me arriscar muito, não vou falar não, porque não tenho certeza. Show de bola. Gabriel, nosso papo aqui maravilhoso, cara. Uma hora passou rápido aí contigo, viu? Nosso Isso que eu papo vou falar, né? produziu. Você não ia abrir isso para pergunta? Eu fiquei falando, Pessoal, eu falo demais. não, a pergunta está sempre aberta desde o começo da nossa live. Pessoal, alguma pergunta aí pro Gabriel? A gente está próximo aí ao fim da live. É o nosso grande Carlos Koga aí, ó. Te mandando aí um abraço. O Dr. Koga estará lá com a gente, não sei se eu já posso divulgar, né? Mas o Dr. Carlos vai estar, o Koga vai estar lá com a gente lá no pré-congresso lá do Paulista, né? Pode Espero vocês divulgar. tudo lá, hein? Com certeza a gente vai estar lá. Um abraço, Carlão. Acho que já pode. Já. Eu não tenho certeza se já liberaram a programação oficial do pré-congresso. Ó, O Koga foi meu R4 quando eu era R1 da clínica médica.
A Marina também está por aí, ó, Marina Cristelli. O Luiz Pinto, lá de Belém, nosso grande amigo, está perguntando sobre o espaço do microfenolato. Isso, então, eu sou lá na Unifesp, né, discípulo da doutora Diana, né, da professora Diana, que há décadas, né, é uma grande defensora do microfenolato para várias situações. A gente, para IgA, a indicação no Cadiga era não usar, não tinha nenhuma evidência de funcionar. Agora ele já atualizou com os estudos mais recentes que saíram, saiu inclusive um esse ano, para poder usar sim o microfenolato em situações que a gente queira imunossuprimir. Aí entra de novo essa história de pacientes com mais de 1 grama, né, apesar da nefroproteção. Talvez, principalmente, se a gente não quiser usar corticoide por conta de efeitos colaterais. Mas, de novo, entra aquela cláusula lá de ser mais para chineses, asiáticos, por conta que o estudo não foi um estudo multicêntrico que englobasse várias etnias, assim como eu falei para a hidroxicloroquina. Então, a gente usa off-label, né? Acho que eu tenho que falar isso aqui, né? Para ficar bem claro. Mas a gente usa, assim, na prática, aquele paciente ou que usou corticoide e não está respondendo, né? Principalmente se tiver perda de função progressiva, sinceramente. Aquela proteinúria de 1 e 2 ou em 4 incomoda, não vou mentir que não incomoda. Mas depois de eu já otimizar na proteção, né? Mas aquele paciente que está com função estável, para fazer algo off-label, é algo que eu tenho que pensar 1000 vezes, né? E não só por ser off-label, né? É uma medicação que também multiprime, também tem muito efeito colateral, 20% dos pacientes não toleram por conta de efeito gastrointestinal. Mas não é uma medicação que é bobinha, que não tem nenhum tipo de problema, né? Mas, sem dúvidas, é uma opção. Então, principalmente aquele paciente ou que eu não quero fazer corticoide, ou que eu já fiz o corticoide e ou recorreu, ou não teve resposta, ou teve efeito colateral, que é o mais frequente. Mas, lembrando que, em teoria, é mais para asiáticos. Aqui em São Paulo, até que a gente acha paciente para usar, sem ser off-label, né? Porque tem muito asiático. Mas E você no falou, Brasil inteiro hoje em dia tem também, né? você falou da questão dos asiáticos, que lembrei dos japoneses, né? Que lá eles fazem a tonsilectomia, né? Lá no Japão. Isso, então eu nunca indiquei. O caso de graças a Deus fala só para japonês, né? Que eu falar assim, meu Deus, nem que falar pro otorrino, ó, arranca as duas amígdalas, né? Tipo, não sei se é alguma coisa característica, né? Se tem uma idade específica, né? O fato é isso, que ele volta que tem estudo japonês que realmente teve benefício em relação a IgA, do mesmo jeito que ele coloca, como a gente já comentou, das particularidades da GNRP e da síndrome nefrótica, né? São as situações que tem lá um asterisco que a gente foge desse guideline que a gente comentou em relação à indicação de imunossupressão. No GNRP, mesmo em diálise, a gente vai avaliar a imunossupressão, né? Não tem esse corte de 30 de taxa de filtração. E síndrome nefrótica também, a gente vai avaliar a imunossupressão. Cada vez mais assim, nefrótica a gente tem tido menos medo no paciente com perda de função. Eu sou da época também que menos de 30 não se imunossuprimia gesso e membranose, né? Hoje em dia isso não é algo mais defendido, apesar de, óbvio, a gente sempre pesar custo-benefício, porque eu sei que tem mais efeito colateral com menos chance de benefício, né? Show de bola, Gabriel. Um bate-papo riquíssimo. Tenho certeza que o nosso público aí aproveitou bastante aí da tua expertise, do teu conhecimento sobre esse tema. E foi um bate-papo leve e muito gostoso estar contigo aqui hoje. Queria abrir aí para que você deixasse aí sua mensagem final, onde é que o pessoal te encontra, o trabalho que você faz nas redes sociais pela Nefropapers. Para quem não conhece, passar a seguir. E a gente é Nefro Academy, Nefropapers. O importante é que a gente divulgue aí a melhor informação científica possível, não só para a comunidade médica, mas também para os nossos pacientes. Como você falou, é uma grande parte do nosso público. Eu acho isso muito bacana, esse empoderamento dos nossos pacientes, que com certeza isso traz melhores resultados no final das contas. Primeiro, eu queria agradecer, né? Posso falar que o Flávio virou meu amigo, né? Depois do Norte e Nordeste. Então, eu fico muito feliz pelo convite. Espero ter ajudado um pouco, né? Com certeza. Com o que a gente faz e com o que tem de novidades em relação à IgA. Sem dúvidas, até no congresso, uma das palestras foi sobre isso, né? Que eu falei sobre... Era cursos na nefrologia, né? Mas um pouco focado em relação à nossa capacidade de mudar realmente o tratamento, os desfechos, né? A conscientização sobre a importância de a gente ensinar o não especialista também sobre as doenças renais, nem que seja para identificar e encaminhar, e saber quando tratar ou quando encaminhar. Mas o trabalho de educação, ele precisa se modernizar, assim como tudo, né? Claro que eu não posso ficar dependendo só das universidades. E as mídias sociais estão aqui para provar isso, né? Nós dois, né? Com parte de grupos grandes que estão tentando empreender e mudar a realidade, sinceramente, né? Você deve receber também, né? A gente recebe muita dúvida de especialistas
no especialista, que a gente gostaria que não fosse uma dúvida, né? Que fosse algo que as pessoas já soubessem. É claro que eu sei que a vida te atropela, né? É nítido, né? E a vida te atropela em relação à atualização. Então, a gente está aqui para tentar facilitar, mas a ideia é que no futuro a gente consiga cada vez mais ter uma homogeneização em relação ao conhecimento, em relação às duas principais, pelo menos para a identificação, para poder a gente conseguir secundariamente mudar o desfecho em relação aos pacientes, que é o que todo mundo está aqui objetivando, no final das contas, né? A gente, como uma página de educação para médicos, a gente até fica nesse conflito, né? Quando aparece pergunta para paciente que é inevitável, o tanto que a gente responde, que não responde, eu posso, não é uma consulta, né? É algo que até a gente vai comentar no pré-congresso, que é sempre uma questão, um limite, né? Legal, inclusive, moral, inclusive, que a gente fica muito em conflito, mas o objetivo sempre é tentar ajudar, né? Tentar, de alguma forma, dar um direcionamento. Então, tem sido muito satisfatório para a gente, né? É gratificante, né? Com certeza para vocês também. É só o começo, né? Como eu falei no congresso. Tem muito espaço, muito espaço. É só o começo. Tenho certeza que vamos fazer ainda muitos eventos juntos e muito sucesso para vocês e nos encontremos. Pessoalmente eu prefiro, tá? Mas nos encontraremos muitas vezes ainda. Com certeza. Onde é que o pessoal te acha, Gabriel? Comenta aí. Ah, verdade. Então, eu tô lá no Unifesp, né? Como assistente. E nas redes sociais vocês me acham fácil, tanto no Nefropapers, né, @Nefropapers, como no meu perfil pessoal. Meu perfil pessoal é até aberto, mas eu não falo da parte científica, acadêmica, né, não uso como perfil profissional. Mas quando me mandam pergunta por lá, respondo, obviamente, né. Eu tenho quase uma patologia que faz com que eu não consiga deixar de responder, né, por enquanto, né, enquanto eu dou conta. E e-mail, se alguém quiser mandar e-mail também, gabriel.montezuma@unifesp.br. É o e-mail que eu uso mais para questão científica. Show de bola. Pessoal, muito bom estar com vocês. Live de hoje sensacional. Na próxima terça, fiquem ligados aí para saber quem vai ser o próximo convidado nesse bate-papo com vocês. Um abraço, Gabriel. Boa noite por aí. Valeu, Flávio. Um abraço aí, viu? Tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau. E aí, gostou do nosso episódio? Se sim, curta, compartilha, deixa seu comentário, se inscreve no canal e não deixe de ativar as notificações no sininho para receber quando saírem novos episódios. Valeu, até a próxima!